Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui para poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero pedir que você abra aí o coração para receber essa palavra com mansidão, né? Para ouvir, não com os ouvidos naturais, mas com o seu entendimento, com o seu intelecto receptivo, para que nessa noite Deus possa falar algo poderoso e precioso para a sua vida. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 20 de Atos, lá no versículo 24: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe, gente, nós estamos vivendo alguns dias bem diferentes, né? Dias que estão desafiando um pouquinho a nossa fé, desafiando a nossa postura em Deus, a nossa posição na palavra de Deus. Mas por mais que as circunstâncias estejam fazendo isso do lado de fora, precisa existir dentro de nós uma convicção, né? A Bíblia diz em Hebreus: e guardemos firmes a nossa convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte. E por mais então que nós somos desafiados, dentro de nós precisa subir essa palavra, esse poder da palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala em relação à unção que quebra o jugo, né? A unção que despedaça o jugo. Essa unção já foi depositada dentro de nós, e a partir da hora que nós colocamos essa palavra para fora, a partir da hora que nós nos movemos na palavra de Deus, a partir da hora que nós lançamos essa palavra, essa unção pega junto com essa palavra e começa a testificar em relação àquilo que ela realmente foi designada. É por isso que o profeta Jeremias disse que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, e que não existe uma palavra que foi dita que não vai ser responsabilizada, ou seja, não tem uma palavra que Deus falou que não vai frutificar em relação àquela realidade ou àquela verdade. Nós não precisamos, amados, ignorar as situações, não precisamos ignorar a doença, mas nós podemos nos levantar em Deus por dentro e exigir que as doenças não fiquem no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo foi comprado por um alto preço. O preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário um dia foi justamente para mudar a nossa história e também curar as nossas enfermidades, as nossas feridas. Então, nós não precisamos ignorar tudo isso, mas nós precisamos nos levantar sim com uma ousadia, uma intrepidez na palavra de Deus, a ponto de colocar cada desordem no seu devido lugar. E eu gosto do texto que Paulo fala em relação a não considerar nada na nossa vida ou na vida dele por precioso, né? Mas era precioso sim o ministério que o Senhor Jesus tinha dado para ele. Esse ministério de testemunhar, esse ministério de poder declarar quem ele era em Deus, quem Jesus Cristo significava para ele, tudo aquilo que Deus representava na vida dele. Testemunhar, queridos, está relacionado a ousadamente dizer para o mundo ouvir quem nós somos em Deus, o que nós temos em Deus, o que nós podemos em Deus. E às vezes nós caímos nessas perguntas do tipo: onde é que está Deus em relação a esse sofrimento que eu estou passando? Onde está Deus em relação a tanto sofrimento que eu tenho vivido? E sabe, gente, às vezes nós esquecemos um pouco em relação às escolhas que nós fazemos. Tem coisas na nossa vida que nós estamos passando porque escolhemos errado. Fizemos escolhas erradas lá atrás, no nosso passado. E por isso, essas escolhas que foram feitas erradas, elas agora aparecem, elas agora começam a mostrar para nós a realidade daquele tipo de semente que nós plantamos. A palavra diz que existe uma lei espiritual, que é a lei da semeadura, que dessa lei ninguém foge. Ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. E às vezes nós perguntamos onde está Deus dentro desse sofrimento que eu estou vivendo, mas acabo me esquecendo de que esse sofrimento foi eu mesmo que provoquei.
Foi eu mesmo que trouxe, foi eu mesmo que plantei ele num tempo, foi eu mesmo que semeei ele de alguma forma. E por isso hoje, por causa das minhas escolhas erradas, eu acabo colhendo tribulação, colhendo sofrimento. E me questiono, onde está Deus? Né? E aí eu quero te lembrar, Deus permanece o mesmo. Deus permanece sendo o mesmo Deus do início. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele para sempre será o mesmo Deus. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Significa, queridos, que muitas vezes, ainda no silêncio, Deus está conosco. Ainda que Deus não fale nada, Ele está conosco. Ainda que as coisas não se resolvam imediatamente, Deus permanece fiel, Deus permanece Emmanuel, Deus conosco, Deus comigo agora. Ele não nos deixa, Ele jamais vai nos abandonar, Ele é fiel, o seu nome é fiel. A sua palavra é fiel. Então, Deus ainda permanece naquela mesma situação, naquela mesma posição do início, aguardando que nós tenhamos as nossas atitudes de fé. Sabe, ao invés de perguntarmos onde está Deus nesse sofrimento, nós devemos perguntar, Senhor, me ajuda a viver essa fase que eu mesmo plantei errado e agora estou colhendo esses frutos errados. Senhor, me ajuda a ajustar as coisas. Senhor, me ajuda a colocar cada um dos pontos nos is corretamente. Me ajuda a acertar. Eu não quero errar, eu quero acertar. Se formos sinceros assim com Deus, se fizermos esse tipo de oração, se nos colocarmos diante dele, a Bíblia diz que ele não ignora um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza um coração que se arrepende diante dele. Então muda o foco da sua oração, muda o questionamento que você tem feito. Começa a dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu estou colhendo algumas coisas que eu plantei errado, mas eu preciso de Ti nessa fase. Nessa fase de colheita, eu preciso de Ti. É assim, queridos, que nós vamos testemunhar lá fora o Evangelho da graça de Deus. É assim que nós vamos testemunhar lá fora para o mundo ver como é que nós passamos por tribulações, por provações, por circunstâncias contrárias. É assim que nós vamos mostrar para as pessoas que existe um Deus, Emmanuel, um Deus conosco todos os dias, um Deus fiel todos os dias, um Deus que nos guarda todos os dias. Ainda que erramos, Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, ainda que eu seja infiel, fazendo coisas erradas, Deus permanece fiel na sua palavra. Ele está lá, velando pela sua palavra para cumprir na minha vida e na sua vida. Ele zela por isso tudo, Ele cuida disso tudo, Ele se responsabiliza disso tudo. Mas Ele também tem uma expectativa em relação a mim e a você. A expectativa de Deus como Pai é que Ele quer se reproduzir em nós como filhos. A expectativa de Deus como Pai é que nós testemunhemos lá fora o poder do Evangelho da graça de Deus. A expectativa que Deus tem sobre nós é que a gente saia pelas portas da nossa casa. Quando formos lá fora fazer alguma coisa, trabalhar, estudar, nos envolver com pessoas, enfim, quando nós estivermos expostos a uma grande nuvem de testemunhas, a expectativa que Deus tem é que a gente se levante por dentro com uma ousadia para dizer, Deus é fiel comigo e Deus vai ser fiel assim com você também. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te levante por dentro por causa da palavra dele que hoje foi revelada aí a você. Um grande abraço.